Quero saudar cada uma que está presente conosco aqui no templo, você que nos acompanha aí pela internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu recebi umas mensagens aí antes do início do culto, de algumas pessoas: pastora, choveu muito, não vou conseguir chegar, não estou conseguindo sair com o carro. Então, meu irmão, minha irmã, você que não conseguiu estar conosco nessa noite aqui no templo, prepare aí na sua casa os elementos da ceia. Se não tiver um suco de uva, pode colocar um copo com água, um pedacinho de pão, porque o que vale diante do Senhor é a sua intenção, tá bom? Então, prepare os elementos, que no momento em que nós consagrarmos, você também vai poder participar da mesa do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas 4. Nós estamos vivenciando o tempo de Quaresma. E o tempo de Quaresma é um tempo de arrependimento, é um tempo de consagração, é um tempo especial de arrependimento, de consagração, de reconciliação com o Senhor. É um tempo de nós buscarmos uma nova dinâmica nas nossas vidas, de nos aproximarmos mais do Senhor e compreendermos melhor todo esse processo de salvação que nasceu no coração de Deus, né, para a humanidade. E há alguns textos que são próprios dessa época de Quaresma. Esse texto de Lucas é um texto que normalmente na época de Quaresma nós refletimos acerca dele. Então, Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 1, nós leremos até o versículo 13. Ainda que assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor, vamos fazer a leitura do texto. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sob o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela sua palavra a nós revelada. E te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que ela encontre terra fértil em nossos corações, onde ela possa crescer e possa também ser compartilhada de modo especial com aqueles que não te conhecem. E que somente a ti seja toda a honra, todo louvor e toda a glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmão, irmã, a tentação ou as tentações fazem parte da vida de todo ser humano. E não é porque nós somos cristãos, não é porque nós conhecemos a palavra de Deus, que nós somos imunes às tentações. Elas estão diante de nós, elas se apresentam diante de nós nas mínimas coisas, nas menores coisas, e eu acredito piamente que é por isso que a palavra nos instrui: vigiai e orai em todo o tempo, para não cair em tentação. Então, em todo tempo, nós precisamos estar alertas, precisamos estar atentos, precisamos prestar atenção no que acontece dentro de nós, no que acontece ao redor de nós, para que nós possamos
não ceder às tentações que aparecem todos os dias, em diversos momentos da nossa vida. Nós sabemos que Jesus Cristo era 100% Deus e era também 100% homem. E nós sabemos também que enquanto Deus, ou como Deus, ele não poderia ser tentado. Mas enquanto homem, na sua humanidade, ele poderia sim ser tentado. Porque a encarnação, o Deus que se fez carne, o Deus que se fez como um de nós, ou seja, na encarnação, Jesus não perdeu a sua natureza divina, nem os atributos divinos. Mas, enquanto homem, 100% homem que ele era, ele poderia sim ser tentado, como foi tentado no texto aqui que nós lemos. Porque lá em Filipenses 2, no versículo 7, você anota e depois você lê em casa. O texto lá diz que Jesus esvaziou-se, que ele esvaziou, ele abriu mão de toda a sua glória e se fez semelhante a homem. Semelhante a homem, sujeito a todas as tentações que o homem pode sofrer. Como homem, então, Jesus foi tentado, e eu e você também somos tentados. Porém, Jesus não pecou. E o que dizer, então, a respeito de nós? Quando a tentação ou as tentações se apresentam diante de nós. E aí já é uma primeira lição que o texto nos dá. É que a resposta à tentação, então, não é negá-la. Não é dizer que ela não existe. Ela existe sim. Mas é enfrentá-la à luz da palavra de Deus. Nós aprendemos, foi o que Jesus fez em todo o tempo. Então não devemos negar, as tentações estão aí sim, e muitas vezes elas são muito sedutoras, e muitas vezes elas agradam ao nosso coração. Porém, nós temos que enfrentar essas tentações à luz da palavra de Deus. E há também algumas observações que nós devemos fazer para compreender melhor, para que essa palavra nos ajude melhor, porque a palavra vem, a reflexão é feita para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Não é apenas uma história bonita que a gente ouve sobre pessoas do passado. São histórias que a gente ouve e que a gente aplica na nossa vida. Depois de refletirmos, depois de compreendermos, aplicamos na nossa vida. Então nós precisamos compreender como isso tudo se dá, para que a aplicação seja mais efetiva no nosso dia a dia. Então, o texto anterior a Lucas 4, que nós não lemos, lá no capítulo 3, versículo 21, 22, narra o batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado, por João Batista. E no versículo 1 do capítulo 4, diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Portanto, já havia um propósito específico. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Já passou pela sua cabeça que muitas vezes os desertos que se apresentam nas nossas vidas, ou até mesmo as tentações que se apresentam nas nossas vidas, podem ter um propósito específico? E este propósito pode sim vir da parte de Deus. Vocês se lembram de Jó? Vocês se lembram da história de Jó? Jó sofreu tudo aquilo que é narrado ali no livro que leva o seu nome, mas no início do livro diz que houve uma conversa. Houve um diálogo entre Deus e Satanás. Então havia um propósito em todo o sofrimento de Jó. Então muitas vezes as tentações vêm sobre as nossas vidas com um propósito específico também. Então é importante que nós tenhamos esse discernimento, essa compreensão, para conseguirmos compreender quais são os propósitos de algumas tentações, de alguns desertos que vêm sobre a nossa vida. Versículo 3 e versículo 4 do capítulo 4, diz então que depois que Jesus jejuou durante 40 dias, ele teve fome, natural. 40 dias sem comer, 40 dias sem beber. Natural que Jesus tivesse fome, natural que Jesus tivesse com sede. E aí diz que foi só então que o tentador se aproximou.
Será que o diabo não sabia que Jesus já estava lá no deserto? É claro que ele sabia. Mas ele aguardou um momento oportuno para se aproximar. Jesus estava sozinho, Jesus estava com fome, Jesus estava num lugar inóspito, calor de dia, muito frio à noite. E não podemos nos esquecer, Jesus era 100% homem. Então Jesus estava cansado, Jesus estava sentindo solidão, Jesus estava com fome, Jesus estava com sede. Jesus certamente na sua humanidade não gostaria de estar ali onde ele estava. E aqui nós já temos uma outra lição muito valiosa. Há estratégias malignas que atuam no mundo espiritual. E eu já disse isso aqui algumas vezes. O mundo espiritual é muito mais real do que eu e você aqui agora. Então, há estratégias que são feitas, que são montadas, que são agendradas no mundo espiritual. E as tentações não virão quando eu e você estivermos fortalecidos e fortalecidas no Senhor. A tentação virá no momento de vulnerabilidade. As tentações virão no momento que ainda tudo pareça estar bem na nossa vida. De repente nós estamos com um projeto de trabalho, um projeto profissional muito bom, e parece que tudo caminha muito bem. De repente nós estamos conquistando coisas que nós desejamos, e parece que tudo está muito bem, mas a nossa intimidade com o Senhor está comprometida. Então é nesse momento que as tentações virão sobre as nossas vidas. Nesse momento em que nós estivermos frágeis e vulneráveis no nosso relacionamento com Deus. Então, diante das tentações, há algumas verdades que são irrefutáveis. Antes da tentação, Deus afirma a nossa identidade. Ele nos lembra de quem nós somos. Isso nós podemos ver no capítulo que nós não lemos, capítulo 3, versículo 21. Diz que o Espírito Santo desceu em forma de pomba, desceu do céu em forma de pomba, e se ouviu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Deus então afirmou e reafirmou a identidade de Jesus, para que o próprio Jesus ouvisse e para que todos os que estavam ali presenciando aquele milagre também pudessem saber quem era Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, no momento de tentação, não esqueça quem você é. Não esqueça qual é a sua identidade. Você é filho e filha do Deus Altíssimo. E a palavra do Senhor fala muito a respeito de quem somos. Lá em 1 João, diz que nós somos filhos e filhas de Deus. Lá em 2 Coríntios, diz que nós somos embaixadores de Cristo. Lá em 1 Pedro diz que nós somos geração eleita, nação santa e povo exclusivo de Deus. Lá em 1 Coríntios diz que nós somos o corpo de Cristo. Como nós vamos nos lembrar daqui a pouco no momento da ceia. Então, no momento em que a tentação vier, nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. De quem nós somos diante de Deus, de quem nós somos para Deus. Qual é a nossa identidade no reino do Senhor. Uma outra verdade é que nós não passamos sozinhos pelo deserto, que nós não passamos sozinhos, nem precisamos enfrentar sozinhos as tentações. O próprio Espírito está conosco, como o Espírito estava com Jesus lá no deserto, nos guiando, nos fortalecendo, intercedendo por nós, nos ensinando e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O texto diz então que Jesus está no deserto. E deserto é lugar desabitado, é lugar solitário, é lugar onde a gente se sente desamparado. Esse é o significado bíblico para o deserto, terra árida, que simboliza privação de chuva, privação de fertilidade. Nada nasce, nada cresce, nada vive ou sobrevive no deserto. O objetivo de Satanás, então, era desviar Jesus da sua missão,
mas o objetivo divino era preparar Jesus para a sua missão, ou continuar preparando Jesus para a sua missão. E quando nós olhamos para todas essas tentações às quais Jesus foi sujeitado, nós podemos perceber algumas coisas. Há uma tentação, então, que se dá na esfera das necessidades físicas. Como nós já dissemos aqui, Jesus estava cansado, se sentindo solitário, estava com fome, estava com sede. Nós costumamos propor aqui algum tempo de jejum e nós sabemos como é difícil. Às vezes ficar um período aí de 6 horas sem comer, os mais corajosos aí 24 horas, nós sabemos que é difícil. Imagine como Jesus está já há 40 dias. Muita fome, fraqueza física mesmo. Nós sabemos que quando nós ficamos muito tempo sem nos alimentarmos, temos aqui a doutora Júlia presente, que pode me corrigir, mas como nós ficamos muito tempo sem nos alimentar, sem beber água, o nosso cérebro também já não funciona da maneira adequada. Né? Então havia também um comprometimento não só do corpo de Jesus, mas também do seu cérebro. Né? A sua psique já estava comprometida. Então, chega ali o diabo com uma proposta tentadora, oferecendo para ele pão, oferecendo comida para ele. E a água, tanto a água quanto o pão, nós sabemos que são elementos necessários, fundamentais, elementares para a manutenção do nosso corpo, para a manutenção da própria vida. Portanto, não há nada de errado com desejarmos sermos saciados, comermos e bebermos. Não há nada de errado com isso. Portanto, era assim uma necessidade legítima de Jesus, e muitas vezes é uma necessidade legítima nossa, termos as nossas necessidades básicas saciadas. O grande problema é quando essa necessidade ou esse desejo trata-se apenas de uma gratificação pessoal. Esta era a proposta do diabo para Jesus. Que ele tivesse, então, uma gratificação pessoal, de que que o corpo dele fosse saciado e que ele fosse, então, reconhecido como o Filho de Deus. Por isso ele diz, se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Então, era uma armadilha que o diabo criou para Jesus. E quantas vezes nós caímos nessas armadilhas? Quando nós somos confrontados, às vezes na nossa autoridade, quando nós fomos confrontados, às vezes na nossa identidade, que as pessoas querem que nós provemos quem nós somos. Quantas vezes a gente não cai nessa armadilha? Não, eu vou provar que eu posso. Não, eu vou provar que eu sei fazer. Eu vou provar para fulano que eu isso ou que eu aquilo. Era isso que o diabo estava fazendo com Jesus. Se você for o Filho de Deus mesmo, então faz. Olha, se você for mesmo um crente fiel, se Deus realmente está com você, se realmente você isso, aquilo. Então nós precisamos compreender que a satisfação de uma necessidade legítima, que não há nada de errado com isso, mas quando essa satisfação vem em forma apenas de uma gratificação pessoal, aí sim o pecado se instala, aí sim nós estamos cedendo à tentação. E as tentações que vierem sobre nós serão sempre de forma muito sutil, serão sempre de uma forma muito disfarçada, para que nós possamos realmente ceder e cair nessas tentações. E ainda hoje, você pode ter certeza disso, meu irmão, minha irmã, que o diabo usa da mesma artimanha, quando convence o homem, quando convence a mulher a satisfazer as suas paixões físicas, ao invés de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Ao invés de desfrutar de uma plena comunhão com o nosso Deus. Há uma outra tentação, então, que nos é mostrada aí através do texto, que é a tentação de ser contemplado, a tentação de ser admirado. Nós vivemos num mundo decaído, nós vivemos num sistema que é injusto, num sistema
pecaminoso. Mas a palavra do Senhor diz que nós não fazemos parte desse mundo, diz que nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Mas é triste perceber que muitas vezes nós não só vivemos de acordo com os padrões desse mundo, mas também nós ficamos totalmente comprometidos com esse mundo. É o que a palavra lá em Romanos 12 nos lembra, que nós não devemos tomar a forma desse mundo. Mas muitas vezes nós tomamos a forma desse mundo, nos envolvemos com esse mundo e através das nossas atitudes levamos até outros a também se envolverem com ele. Porque nós precisamos entender que por trás de todo este sistema há uma filosofia de domínio que nos faz acreditar que nós somos medidos pelo sucesso que nós temos. E o sucesso que nos é pedido é o sucesso segundo os padrões dessa sociedade. Então, quanto mais eu tiver, mais valor eu terei diante da sociedade. Não vale quem eu sou, não vale os meus valores, vale aquilo que eu tenho. Sou medido, sou medida por aquilo que eu tenho. E somos convencidos de que o dinheiro pode comprar muitas coisas, inclusive a felicidade. Que o dinheiro pode comprar, inclusive, o amor. Somos iludidos. E nós buscamos, muitas vezes, aquilo que o dinheiro pode nos dar. Porque o problema não é o dinheiro em si, a palavra nos garante isso. O problema é a forma como nós usamos o dinheiro. O problema é o papel que o dinheiro tem nas nossas vidas. Porque quando o dinheiro se torna um Deus na nossa vida, aí ele vira um mamon. E Deus, o Deus verdadeiro e único, é retirado das nossas vidas. Então o problema não é o dinheiro, é como nós usamos, é o valor que nós damos a ele. Então aqui, o que o diabo queria dizer para Jesus, queria convencer a Jesus a mostrar a sua glória, a mostrar todo o seu poder. E tenta Jesus. Coloca diante de Jesus o desejo de ser celebrado. E esse desejo de ser celebrado, de ser admirado, é colocado diante de nós todos os dias. Vocês se lembram lá de Adão? Vocês se lembram de Adão e Eva? O que Satanás fez já lá, naquela tentação com Adão, foi convencê-lo de que se ele comesse da árvore da vida, ele obteria então conhecimento. E obtendo conhecimento, ele poderia ser como Deus. Então veja a tentação desde o início da humanidade, a tentação de ser admirado, a tentação de ser celebrado, já faz parte da humanidade. Nós precisamos então observarmos isso e nos preocuparmos com isso. Nós precisamos reconhecer que o maior valor que há em cada um de nós é a presença do Senhor nas nossas vidas. O maior valor e a única glória que há em nós é podermos servir a Jesus, é podermos servir ao reino de Deus. E vem então uma outra tentação, que é a tentação que eu coloquei aqui, a tentação de ser notado, a tentação de ser percebido. E mais uma vez é dito a Jesus, se és o Filho de Deus. E aí o diabo começa a usar a palavra. Começa a usar a palavra de Deus para tentar Jesus. Veja como ele é insistente, veja como ele é persistente e veja como ele é inteligente. Não podemos negar a inteligência, a sagacidade do inimigo. Ele não desiste, ele insiste agora e ele começa a usar a palavra de Deus. Nós podemos dizer que aqui começa a ser chumbo trocado. Jesus foi para cima dele com a palavra de Deus, ele voltou para cima de Jesus com a palavra de Deus também. E isso nos faz lembrar como a palavra de Deus pode ser distorcida e usada para o mal.
usada para controlar as pessoas, usada para ter um domínio sobre a vida das pessoas, usada para manipular as pessoas, não para o engrandecimento do nome de Deus, não para o crescimento das pessoas, não para o amadurecimento das pessoas. O que o diabo faz aqui, ele cita trechos do Salmo 91, mas além de estar fora do contexto, ele omite algumas partes desse texto, ele omite uma frase inteira do texto. Porque o Salmo 91, o texto que ele diz, está lá no versículo 11 e versículo 12 do Salmo 91. E ele diz apenas algumas partes desse salmo. O texto completo diz assim: porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele não diz essa frase. Depois ele diz: eles o sustentarão e nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Essa frase, no meio desse versículo, faz toda a diferença. Porque se o Senhor Deus dará ordem aos anjos para que te guardem em todos os teus caminhos, inclusive no momento de tentação, inclusive no meio do deserto, inclusive quando a fome, a sede, as fragilidades e a vulnerabilidade for demasiadamente grandes. Em todos os teus caminhos, o Senhor estará contigo, o Senhor te guardará e o Senhor dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Então, infelizmente, há muitos hoje distorcendo a palavra de Deus, usando a palavra de Deus para o seu próprio benefício, para os seus próprios interesses, para justificar, muitas vezes, atitudes que são suas, atitudes que não estão de acordo com a vontade de Deus, mas encontram na palavra, tirando do contexto e omitindo a sua verdadeira interpretação, usam a palavra de Deus para justificar os seus equívocos, os seus pecados e as suas escolhas. E quando isso acontece, a palavra deixa de ser palavra de Deus e passa a ser palavra de Satanás. Deixa de ser palavra de bênção e passa a ser palavra de maldição. Deixa de ser palavra de vida e passa a ser palavra de morte. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado. Cuidado com a forma que você tem usado a palavra de Deus. Cuidado com a forma em que aqueles que estão ao seu redor estão usando a palavra de Deus. Pergunte. Qualquer dúvida que você tiver, pergunte. Porque a palavra também nos garante que a gente peque, que a gente erra, porque a gente não conhece a palavra de Deus. Então busque conhecer a palavra do Senhor. Busque conhecer e viver a sã doutrina. E não se esqueça que quando o diabo quer ver a queda de alguém, ele costuma levá-lo ao lugar mais alto. É o que ele fez com Jesus, como diz aqui o templo. O levou até o pináculo, o lugar mais alto de Jerusalém. Porque ele pretendia que de lá Jesus caísse. Quando cedesse à tentação. E se Jesus caísse de lá, eu e você não estaríamos aqui hoje. A humanidade não teria sido salvo. E os propósitos de Deus não teriam sido cumpridos na minha vida e na sua vida. Jesus não se dobrou frente aos apelos de Satanás. Assim, meu irmão, minha irmã, um reconhecimento, uma fama, que são bíblicas e que não há nada de pecaminoso nisso. Anota aí Gênesis 12, 2 e 2 Samuel 7, 9, tratam disso. Todavia, quando o desejo de publicidade se torna um fim em si mesmo, então a gente passa a fazer o jogo do diabo. Infelizmente, muitos hoje não medem esforços para se exibir. E isso é pecado. Ainda que não seja na esfera espiritual ou na esfera religiosa. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, nesse momento a fechar os seus olhos. Se colocar diante do Senhor e permitir que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração. Jesus Cristo venceu todas as artimanhas de Satanás no deserto. E venceu também em outras situações onde ele foi confrontado durante todo o seu ministério terreno. Lá na cruz do Calvário, o Filho de Deus derrotou Satanás de uma forma definitiva.
Paulo, posteriormente nas suas cartas, ensina à igreja que todos aqueles que têm um encontro com Cristo também participam dessa vitória. Isso está lá na carta de Paulo aos Efésios. Nós também somos participantes da vitória de Cristo. Porque em Cristo, como nos garante a palavra em Romanos 8, nós somos mais do que vencedores. Todavia, como cristãos criteriosos, nós não podemos subestimar o mal. Nós precisamos compreender que o mal existe. E é importante que nós conheçamos e reconheçamos que nós precisamos da presença do Senhor, da direção do Espírito Santo, da força que vem de Jesus Cristo, para vencermos todas as tentações. Jesus afirmou na palavra que é exatamente com a palavra de Deus que nós podemos vencer Satanás e todas as suas investidas. Como eu disse no começo do culto, nós estamos no tempo de Quaresma, nos preparando para a paixão, morte de Jesus e para o evento da Páscoa, que é o evento máximo da fé cristã. Nós estamos vivendo um tempo de contrição, de consagração a Deus. E esse é sim um momento propício para que Satanás nos tente. Então, que nesse tempo nós possamos reconhecer que quando Deus nos conduz ao deserto, é para um período de crescimento e não para um período de gratificações. Nós precisamos reconhecer que temos grandes batalhas e temos que vencer a tentação de tomar atalhos quando nós estamos no meio do deserto. Porque no meio do deserto, o nosso desejo é sair rapidamente dali. E às vezes a gente busca atalhos. Mas nós precisamos vivenciar todo o processo do deserto, para que possamos sair fortalecidos, fortalecidas e preparados e preparadas para a missão que Deus tem para nós. A nossa autossuficiência e autopromoção são destrutivas. Nós solidificamos o sentido da nossa missão no deserto. Lá nós somos preparados. Lá nós ganhamos novas perspectivas. E lá nós somos preparados para assumirmos a nossa vocação. Se coloque diante do Senhor. Ore ao Senhor. E se você está passando por um deserto, e se você tem enfrentado tentações, creia. O Senhor está contigo. O Senhor reafirma a sua identidade. E com a palavra de Deus, você pode vencer todas as tentações que se impuserem sobre a sua vida. Amém? Amém.